Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o vídeo com o canal do Facincani falando muito sobre essa janela de transferência. Temos 5 crias da base aí com proposta para serem vendidos e o Palmeiras estuda essas vendas para conseguir fazer caixa, para trazer esses jogadores que o Abel tem pedido, jogadores de peso, jogadores prontos. A gente vai falar muito também sobre a situação do Veiga, que tem proposta aí para ir pro futebol mexicano. E para fechar o vídeo, rapaziada, a gente vai falar sobre o Danilo. O Facincani vai falar sobre o Danilo, que o Flamengo quer a contratação. E no finalzinho do vídeo, eu vou trazer uma reportagem que saiu tem coisa de 1 hora, falando que a diretoria do Palmeiras, depois de saber que o Flamengo quer contratar o Danilo, parece que acordou e entrou na briga para contratar o meio-campista cria aqui da base. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Primeiro, atualizando o mercado. Um dos nomes que o Palmeiras recusou está acertando de fato com o Fluminense, que é o Savarino, tá? Que eu acho que o Savarino é o seguinte, é um craque? Não. Não, mas é melhor do que temos hoje. Mas aí você fala, eu tenho o Bruno Rodrigues ou o Savarino? Porra, né? Bruno Rodrigues ou Savarino? Né? O cara tem que ficar batendo com a garrafinha pra preferir o Bruno Rodrigues ao Savarino. Não, acho o cara que vira assim, eu prefiro... Acho que nem o Bruno Rodrigues falaria o cara fala assim, eu prefiro o Bruno Rodrigues. Não dá, né? Isso aí não existe. Só se for cruzeirense, né? Nem o Cruzeirense. Nem o Cruzeirense. Vocês estão loucos. O Cruzeirense deu graças a Deus que foi embora. Agora, tem uma que se isso acontecer... Eu já sei o que é. Na minha visão, aí é algo que o Costi... O torcedor do Palmeiras vai entrar em parafuso real e ele tem todo o direito. A informação de que o Flamengo prospecta a contratação do volante Danilo, que o Botafogo já colocou que não fará esforço se chegar uma proposta à altura daquilo que ele pagou. O Danilo é um jogador hoje de 22 milhões de dólares, na verdade, no mercado, que pode chegar um pouco menos, tá? Dependendo da condição financeira do Botafogo, que é delicada. E o Flamengo é amplamente favorável financeiramente a fazer essa operação. E digo mais, tá? Se eu sou o Flamengo, eu contrato pra ontem, porque o Danilo no Flamengo é muito melhor do que o Pulgar. Ele hoje é um jogador muito mais útil seria ao meio-campo do que o Saul. Ele é muito mais útil à região do meio-campo do que o De La Cruz. E seria um baita de um parceiro e um desafogo pro Jorginho. Então, eu, se fosse o Flamengo, contrataria pra ontem. Aliás, eu não dou 6 meses pra, se o Danilo, por exemplo, tivesse no Flamengo, ir a uma seleção brasileira e ainda com tempo hábil de entrar pra um elenco de Copa do Mundo. Pô, aí é sacanagem. Então, Costa, é o seguinte... Danilo e Jorginho estamos a ponto de ver o Flamengo contratar o que, pra mim, seria uma obrigação inexplicável que nunca alguém vai colocar na minha cabeça uma justificativa pro Palmeiras não ter repatriado o Danilo. Já foi justificável ter ido pro Botafogo, né? Sim, e agora, se sai do sim. Botafogo para o Flamengo, aí parabéns. Parabéns. Não, e se juntar isso ele não é com like Jorginho, de ódio, que merece like de ódio pra isso? Merece, pra isso merece. Porque se juntar Jorginho e Danilo, meu amigo, o Danilo que a gente conhece, se ele jogar 50% do que ele jogou aqui do lado do Jorginho, que a condição do lado do Jorginho é jogar o que ele sabe jogar, né? Porque, porra, é brincadeira jogar do lado de quem conhece do negócio, então... Imagina Danilo, Marlon... Cara, Danilo, Marlon e Andréas. E aí o Alan por ali, fecha um quarteto no meio. Cara, e a informação é de que o Abel não quis... Porque pra ele já encerrou o ciclo do Danilo. Sabe, são babaquices. Aí que tá, Costa, que eu me apego nisso. Mas isso é um fato. Com ambição, é um fato. Certeza que ele não quis? Certeza, como foi o Scarpa. O Scarpa, quando... O Scarpa eu não queria também, não, hein? Eu queria. Pô, pelo amor de Deus. Hoje, pela situação hoje do Palmeiras... O Scarpa eu não queria. Não sou fãzaça também, aliás, mas... o Scarpa, dentro desse... arremedo de time que é o Atlético Mineiro, que ainda não... O Atlético tá se reformulando, ainda pode virar de novo um bom time. Hoje é um arremedo de time. O Scarpa era um dos raros que ainda tentava jogar um pouco de bola. Um dos raros que ainda tentava jogar um pouco de bola. Mas eu, sinceramente,
se o Flamengo forçar um pouquinho, ele traz o Danilo. E isso é papo, sim, de alguém chegar na diretoria do Palmeiras, na comissão técnica, cara, vir com um mangueirão de água e tacar na cabeça de todo mundo. Porque isso? não é possível. Não é possível. Não dá pra acontecer isso aí, não. O Palmeiras tem o Danilo tem que trazer. O Palmeiras prospecta um 5. Não, era o Danilo. O Danilo chega e reacerta o meio-campo. Isso aí acho que não tem um palmeirense que vai falar o contrário. O Danilo, quando saiu, não teve nenhuma reposição. É que a gente tá sem tempo, senão daria até pra fazer essa enquete agora já no chat aí. Danilo, sim ou não? Acho que é unânime. Se desse abaixo de 90, eu mudaria meu nome pra... Nossa live, ainda bem que Quirizo. Não é unânime palmeirense, tem muitos outros torcedores de Flamengo, Corinthians que passam por 200 likes, pra você. O que você faria, qual que seria o seu sentimento de Danilo, caso essa notícia se confirme do Flamengo poder contratá-lo? Imagine Danilo vestindo a camisa do Flamengo, você torcedor do Palmeiras. Qual que é o seu sentimento de poder imaginar que isso aconteça? Que é real, tá? Que é real. Eu quero que vocês, porque já vi que o Flamengo tá procurando volante. O nome do Breno Bidon foi colocado, do Marcos Antônio do São Paulo foi colocado no Flamengo. Gosto, hein? São bons jogadores. Gosto. Que não é difícil de tentar tirar do São Paulo hoje. Que, Marcos Antônio, esse moleque tem futuro. Tem futuro. Mas ainda não tem a característica do Danilo. O Danilo embrulha os dois. Ele embrulha os dois e coloca numa lâmpada, né? Junto com o gênio da lâmpada. Esse é o Danilo perto dos dois. Só repassando pra vocês. Rafael Veiga, Palmeiras e América do México iniciaram conversas pela venda do jogador. Tá? Se vai dar certo ou não, aí depende. O Palmeiras tem propostas por Riquelme e Felipe. Eu venderia. Tá? Não vejo nada demais no Riquelme e Felipe. Luigi, pelo amor de Deus, pra ontem. O Thiago Pimenta da zaga. Venderia. Aliás, depois de ontem, não sei se o Luigi ainda é vendido não, viu? Robson. Venderia. Gente, nós estamos falando de... E o Sorriso? Também. Daí eu não... Também. O Costa, sinceramente, ninguém dessa base, tirando esse Eduardo Conceição, mas... E que, aliás, a senhora presidente, tá? Mas não vale tentar? O Luigi já não deu. Sobe o Sorriso, encosta o Luigi. O que eu tô dizendo é que a senhora presidente, além de tudo, foi protagonista na eliminação da base. E eu vou explicar o porquê. Que raios e que katsu que a senhorita tinha, que no meio da copinha, com o time em silêncio, quietinho, jogando tranquilo futebol. O menino jogando lá com 16 anos, sem pressão, ninguém bajulando, nada, tranquilinho, moleque subindo, João Paulo lá criando, baixando pano, ninguém crescendo de forma orgânica. Me vai a senhorita, chama o moleque na sala, vamos renovar a minha nova joia. 2030, contrato e pá, multa de 100 milhões de euros. Pronto. Pegou um caminhão de pressão, um caminhão de mídia, colocou nas costas de um garoto de 16 anos, que foi reflexo total, que coincidentemente, depois que o moleque assinou o contrato, ele não pegou mais na bola nos jogos da Copinha. Tanto é que, infelizmente, foi protagonista na eliminação de Ibrachina, perdendo pênalti. Ele não é ruim de bola. Não. Ele não é um bagre. Não tô aqui culpando a eliminação no menino. Eu tô dizendo que jogou-se nas costas dele um pavão desnecessário que, obviamente, o moleque sentiu em campo. Além de tudo, quer aparecer e comprar hype na hora errada. Porque qual que foi o hype nesses últimos dias? Era o Palmeiras tentando contratar áreas e não sei o quê. E o time da Copinha com o Eduardo Conceição. Ele começou a ser um hypezinho. O que ela vai... Já que eu não consigo contratar o Arias e o Nino, não, eu vou hypar, eu vou surfar na onda do Eduardo Conceição. Pimba, fumo na cabeça do moleque, Costa. Porra, além de tudo, que pra mim é o único, talvez, que pudesse ser puxado pra ser desenvolvido e jogar, tá? Dá chance. Se subir ao profissional agora, 16 anos, funica se tem 16. Dá chance pro menino, mas dá chance de verdade. O que não pode é você colocar o moleque 3 jogos e virar público. Não está pronto. Porra, meu. Quem que tá pronto? O Sousa? O Facundo? Enfim, toca aí o finalzinho, vai. Eu acho que esse lance de subir, de testar a molecada é uma coisa mais complicada. Esse momento não é pra isso.
Porque senão o moleque não vai fazer 2, 3 jogos e aí a opinião pública, a torcida vai começar a pegar no pé. O que você já sabe é assim, o Luigi não dá. O Luigi já está há mais de um ano e tendo oportunidades em cima de oportunidades. Não dá para o menino entrar e tentar driblar dentro da nossa área, cara. Ontem pra mim foi um caso displicente, um caso absurdo. O Luigi não dá. O Luigi não dá, sobe outro. O Sorriso, a Vicky acha que o Sorriso não dá. Vamos pôr o moleque para jogar aos poucos? Vamos, mas não pode pôr a responsabilidade dele resolver esse momento. Dele acertar o time do Palmeiras, não é ele. Não é o Eduardo. Não é porque na base eles vão bem que vai chegar ali e vai resolver. Isso aí é para poucos. Poucos jogadores chegam e resolvem, a gente sabe disso. Quantos o Palmeiras e quantos o futebol brasileiro já não tiveram na base aí, chega no profissional não dá resultado. Por quê? Porque tem que entrar aos poucos, assim, cara. A base é base. Lógico. Por isso você tem que contratar bem e bota na reserva um moleque bom. É isso. Entendeu? Ó, a gente tá falando de Riquelme 7,5 milhões, tá? Do que chegou. O Luigi, cerca de 8. O Robson, o outro moleque, 4 milhões. E o Pimenta, 6 milhões que se fala da Udinese, num total, são 25 milhões e meio de euros, Costa, que você troca pra contratar 2 caras. Sim. E se bobear, fechava até 30, até 30 milhões, se não cedesse. Não, aí você vai Everton colocar mais... Ó, então, só dona uma Vicky, pequena ressalva. Então, dona Vicky, você soma mais 8,5 do Facundo, que tá garantido, são 34 milhões. Com 34 milhões, você desata pelo menos o Arias e o Nino. Não, e tem mais 4. Mais 4 do John John. Pronto. Nós estamos falando de 38 pau. Isso sem contar a possível venda do Alan. Aí são 70. Aí você bate a meta da temporada. Mas aí não contrata ninguém. Porque aí eles são os inúteis. inúteis. É essa a incompetência, por isso que eu falo. Entendeu? Porque aí eles são os inúteis. Então vai, coloca aí. Sim, o Palmeiras está nesse momento com o caixa, entre aspas, zerado para fazer aportes. O Palmeiras está não é sem quebrado, dinheiro. são coisas diferentes. Não, quebrado não. Quebrado, não falei quebrado. Falei o Palmeiras está vendendo almoço para pagar janta em termos de contratações. Ele não tem recursos, caixa sobrando para fazer os aportes que ele quer. Arias, Nino e Almada. Por que o Palmeiras recuou nessas negociações e está tudo travado? Porque ele não tem. Por isso que ele está tentando vender o Veiga, tentando vender a molecada da base, vender o Facundo Torres. O Palmeiras está negociando esses jogadores para reengordar o caixa e poder fazer os aportes. Só que o problema é, se demorar muito para fazer essas vendas e ficar cozinhando a história, perde o timing das compras e fica sem os reforços. É esse que é o problema. E foi semelhante que aconteceu na virada 2019-2020. Isso. Que o Palmeiras enxugou, aí teve uma categoria de base, que veio muitos jogadores, reforçou o elenco, e aí o resto é história. E agora o Palmeiras... Só que a questão é que eu não vejo hoje nomes na categoria de base. Se bem que naquela época também eu não via tanto. Acho que foi muito aí o feeling do Luxemburgo mesmo. Porque eu só lembrava muito do Patrick de Paula, mas o próprio Danilo, o Gabriel Menino, não tinha tantos holofotes em cima deles. Exato. Não, o Gabriel Menino tinha, o Patrick tinha na época da base. O Patrick de Paula eu lembro muito dele, mas agora o Gabriel Menino já não lembro tanto assim. Eu acho que tem valores importantes sim, Vicky. O Arthur que subiu, ele me agradou demais. Ele mostrou que não sentiu o peso, ele jogou muito bem. O Pacheco entrou muito bem também. Pacheco, é um valor. O Alan, queira ou não, é da base, ele está há um ano, agora que a gente pode considerar ele profissional. Tem o Riquelme aí, Felipe, que ainda precisa de oportunidades, como o Belé. Pô, se 5 da base derem resultados, entrarem e forem bem, porra, que puta resultado. A questão, eu repito, a questão não tá na base. A base, ela é base, ela não tem que ser a solução. A base tem que subir e aos poucos encaixar e entrar. A solução tem que vir de fora, Vic. É isso que a gente está batendo aqui. O Palmeiras tem que ir pro mercado e tem que trazer a solução. O cara pronto. 2, 3 ali. A gente fala muito de zagueiro. Eu bato muito na tecla do lateral direito e do 10. Sim, também. total. O Palmeiras precisa muito desses dois prontos. Claro. Trouxe. Deu certo? Não deu, valeu. O Jai não deixa de ser uma aposta, mesmo quando ele veio. Não deu certo, ele não foi um cara pronto. O Jai custou quanto? Foi caro? 7. E estava disputado com o Atlético de Madrid. Eu acho que o Palmeiras entra muito nisso quando um cara ele aparece aqui no mercado sul-americano e um europeu quer. Não, você tem que trazer um de lá, repatriar um de lá que já está pronto. Para lateral direita,
pro meio campo. Era o Danilo, Essa é a questão. que joga de zagueiro e pode fazer uma função Ó, ainda de lateral. Mais um exemplo, o Palmeiras, ele negociou Aníbal com o River Plate. Sim. Não tentou nada, com, por exemplo, com o Montiel de lá. Será que não Que é o tentou, cara- conseguiria? Um Talhafico que tava no mercado. O Talhafico tava no mercado, Já lateral seria direito mais que titular Shelby. de Copa do Mundo. De seleção da Argentina. Faltou Ou esse então, fim. por exemplo, eu preciso de um zagueiro. Eu quero vender o meu volante. O meu volante é ídolo do Racing. O zagueiro do Racing é bom pra cacete, que é o Sousa. Vamos fazer uma troca? Quanto que vale o Sousa? Ah, vale 8, 9. Tá bom, eu tenho um Aníbal que vale 7. Eu vou te dar 2, você pega na troca. Sabe, os caras não têm mentalidade. Se você pedir pros caras desenhar um quadrado, eles erram. Se pedir pro Palmeiras desenhar um círculo, eles desenham um círculo e não fecham o círculo. Em falta de criatividade. Entendeu? Não é possível. Os caras não passam no psicotécnico de CNH. Porque pra você não pensar nesse tipo de solução, é o cara que vai chegar no psicotécnico, coloca o rabo no cavalo. O cara coloca o rabo na testa do cavalo. Porque, sabe, não é aceitável. Por isso que eu peço, faltam 100 likes aqui. Já colocaste o rabo em algum outro lugar que não fosse o lugar do rabo? Calma ou lá. Pera um pouquinho, estamos falando sério aqui. Não avacalhe, entendeu? Então, ó, Costi, deixa o Nino pra lá. Traz o Alexander Barbosa, do Botafogo. Batemos. Muito mais barato e joga no mínimo igual. É a mensagem do Ditinho, que não é o Ditinho Souza aquele. E aí o Nossa, sei, hein, cara. Não sei se eu concordo. Temistocles aqui, ó. Barbosa Pelo é bom. jeito não vem ninguém. Alexander Barbosa. Eu gosto. Eu acho ele gosto. bom, eu acho bom Eu zagueiro gosto. também. Não, ele fez uma... Mas o Nino é mais Baita. técnico que ele, eu Inscreva acho. lá no... Não, ele fez uma baita temporada no Botafogo, ele foi muito bem ali, mas foi só essa temporada, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Aí vem, não faz uma boa temporada aqui, não é um cara que vem barato. É o que eu tô falando, já que vai gastar, traz o cara que a gente tem a certeza. É um cara que já rodou, que já garantiu que ele é bom por 3, 4 temporadas, em mercados diferentes, numa competição mais parruda, mais difícil. Uma temporada... Não sei, eu acho que ainda é um dinheiro que vai, que depois não vai pro Mas ele cara custaria pronto. quanto, será? Não é tão mais caro. Alexander que- Barbosa, se o Marlon Freitas é avaliado em 5 milhões e meio a um volante, provavelmente ele não vale mais do que 5 milhões e meio. Mas isso na sua... Não, por não ser sei se é zagueiro. assim, mas não sei se é assim, Não, cara. você tem a Se idade, fecha é um mais velho, pacote né? completo, ele, Danilo, Eu pronto. acho que ele custa igual o Marlon Freitas, Costa, não custa mais do que isso, não. Até pela avaliação de mercado. Não é um zagueiro com um pique de Europa, nada disso. Pra mim, resolveria E lembrando que tranquilamente. tínhamos Eu acho que ele é Mikael. bom, mas eu não sei se ele vem pra resolver, né? Ó, Ah, não, se você pensar em Mikael, aí Então. ferrou. Aí. então, depois Traz dessa, pra depois ontem. dessa aqui... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre esse mercado da bola. Cara, e o fato é que o que mais importa hoje pra gente é essa situação do Danilo. É claro que a saída do Veiga, cara, a gente tem que dar muito obrigado a ele, agradecer por tudo que ele fez. Foi um ídolo, fez história, mas já acabou, cara, já acabou o ciclo dele. Que ele possa ser feliz, se Deus quiser, fechando essa contratação lá, futebol, no seu ano, né? E a molecada da base, cara, com o Abel, com a montagem que o Abel tem feito, sinceramente, tem minhas dúvidas também sobre o Abel. Mas enfim, a gente já sabe também, já tiveram vários bons jogadores. O último exemplo aí é o John, jogou muito lá no Bragantino, não conseguiu jogar aqui. É o jeito que o Abel coloca o cara dentro de campo. Então a gente já sabe que não só o pessoal da base, mas o Abel Ferreira em si já queimou muito jogador. Mas enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Vai falar sobre a situação do Danilo, tá? Então, cara, praticamente há 6 meses atrás, todo torcedor ficou decepcionado quando o Palmeiras deixou o Danilo ser contratado pelo Botafogo. Achava que o Palmeiras iria atrás dessa contratação, acabou deixando ele para o Botafogo. Agora o Botafogo vive um momento muito ruim financeiramente, tá vendendo quase todo mundo. E aí, cara, pintou na mídia nessa quarta-feira que o Flamengo está interessado em contratar ele, tá? E aí, cara, a gente monitorando aqui as notícias, então saiu aqui na mídia também, cara, a informação do Palmeiras. Depois que o Palmeiras viu essa sinalização e o Flamengo estava disposto a contratar o Danilo, o Palmeiras falou, opa, peraí,
vai pro Flamengo? Não. Vou tentar trazer ele de volta. Mas o que mais revolta a torcida é que o Palmeiras precisa tomar a pressão, o jogador ter o interesse lá e ir pro Flamengo, na verdade o Flamengo tem interesse de contratar ele, para aí o Palmeiras acordar. Cara, a gente já falou muito sobre o Barbosa que tá lá no Botafogo e agora o Danilo. Então assim, a informação, rapaziada, vem da Bola VIP, o site Bola VIP, falando sobre essa situação do Palmeiras. O Palmeiras vai atrás do Danilo, do Botafogo, buscando informações sobre o meio-campista. O volante é muito querido pelos palmeirenses e a sua contratação seria aprovada de imediato. Com certeza, isso aí, cara, sombra de dúvida. Então o site diz aqui que o Palmeiras buscou informações sobre o Danilo, né, cria da academia do nosso Verdão, atualmente lá no Botafogo, né, desde agosto do ano passado. Apuração da reportagem da Bola VIP Brasil. Cara, então assim, é basicamente saber que o Flamengo pintou o interesse, aí que o Palmeiras falou, não, vamos atrás. E ontem saiu essa informação que o Flamengo teria interesse em contratar o Danilo. E aí hoje, né, por volta de meio-dia, saiu essa informação aí pela mídia, pelo Bola VIP, e o Palmeiras buscou informação também. Então assim, verdadeiramente a gente vem falando há muito tempo que o Palmeiras é muito lento nas contratações, mais uma vez mostra isso. Esperou o Flamengo tomar uma atitude, mostrar interesse, para aí ele falar, não posso deixar ele para ir pro Flamengo. Vamos correr atrás do Danilo. E procurando um 5. Ah, é muito caro? Bom, rapaziada, cara, esses jogadores que tá tendo que ir embora, perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Então assim, traz o Danilo. Faz um pacote, cara. Você traz o Danilo e o Barbosa do Botafogo. Cara, resolveria muito. Resolveria muito. O Barbosa, por exemplo, tá na mesma situação que estava o Marlon Freitas, mais um ano de contrato. Você já sabe, todo mundo sabe que o Botafogo tá vendendo quase todo mundo. Tá com o transfer ban, tem que fazer dinheiro. Então assim, eu tinha a possibilidade de trazer o Barbosa, que é um excelente zagueiro, para mim ainda é melhor que o Nino. Melhor que o Nino para mim. Mais barato, tá aqui do lado. Tem toda essa celeuma toda. Porque a gente, cara, você viu quanto o Novo Horizontino que a gente precisa de zagueiro. Precisa de zagueiro. Então assim, poderia fazer um pacote aí, pensando com o Botafogo, de trazer tanto o Barbosa quanto o Danilo. Agora, deixou o Flamengo entrar na briga. E aí, cara, vai ser questão de dinheiro. Porque o Botafogo quer dinheiro. Precisa de dinheiro. E aí é claro que, pra mim, né, cara, se for pela opção do jogador, eu acho que ele voltaria pro Palmeiras. Agora, o Botafogo tem nada com isso, né? O Botafogo quer grana, rapaziada. É nem querer só. Ele precisa de grana pra sair do transfer ban. Então, assim, fica agora acompanhando as próximas informações que saem na mídia. Qualquer novidade eu vou trazer aqui pra você. E aí, cara, a gente tem aí o nosso Palmeiras na briga com o Flamengo pra contratação do Danilo, cria da nossa base, que já era pro Palmeiras ter mostrado interesse em trazer ele de volta. Precisando de um 5. Pra mim, ó, Emiliano Martins também tem que ir embora. Faz caixa. Manda embora. Vende, mas tenta fazer uma boa negociação. Então, assim, eu quero saber a sua opinião. O que você acha de repatriar o Danilo? Além de, se não repatriar, não contratar, ainda tem essa possibilidade de ver o Danilo com a camisa do Flamengo. Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Então eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. Gostaria de ver o Danilo de volta com a camisa do Verdão? E se não fosse pra estar no Palmeiras, você ia aprovar ele lá no Flamengo, cara? Que merda seria, hein? M. Então, compartilha com a gente a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal. Inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão. E deixe o seu like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, cara.
aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, monitorando tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras para trazer para você. E quando você hypa, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal e vai acabar mostrando para muito mais palmeirenses. Então é isso, rapaziada. Qualquer informação nova a gente vai trazer aqui para você. Valeu, um grande abraço.